Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica fala do julgamento do STF que envolve liberdade religiosa e tratamentos de saúde, uma questão delicadíssima. Mônica, bom dia para você. Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. O Supremo Tribunal Federal vai retomar hoje um julgamento que envolve direitos fundamentais importantíssimos, o Megali previsto na nossa Constituição, né, sobre dignidade da pessoa humana, legalidade, liberdade de consciência e de crença. É um debate super delicado, Megali, em que os magistrados vão decidir se, por convicção religiosa, no caso específico aqui, que vai ter repercussão para outras religiões, mas no caso específico, se por convicção religiosa, testemunhas de Jeová podem se negar a se submeter à transfusão de sangue e se, nesse sentido, o governo tem a obrigação de puxar um outro tratamento médico específico de saúde para essas pessoas, né? A liberdade de uma pessoa, a liberdade religiosa de uma pessoa, ela justifica, né, o custeio de um outro tratamento, de um tratamento diferenciado pelo poder público. Então, os ministros Roberto Barroso e Gilmar Mendes já votaram a favor dessas pessoas, quer dizer, do direito delas de se recusarem, né, mas ponderando sempre que essa decisão deve ser tomada de forma consciente e que a pessoa tem que ser informada de todas as consequências que isso pode trazer para ela. E votaram no sentido de o governo ser obrigado, sim, a garantir o tratamento alternativo, caso ele esteja disponível no SUS, né? Agora, a coisa fica bem mais delicada, né, quando se trata de crianças, né? Os pais vão decidir por elas, se elas vão ou não receber uma transfusão de sangue, sendo que muitas vezes essa transfusão pode ser fundamental para salvar a vida dessas crianças. Então, os ministros já votaram, faltam 6 ministros para votar, mas a coisa está se caminhando, Megali, no seguinte sentido, a tendência, né, é de que fique definido que a recusa só seja permitida para o adulto, para o próprio interessado, quando a pessoa estiver decidindo sobre a própria vida dela, sem que isso possa se estender aos filhos, né, às crianças. Essa questão foi levantada pelo ministro Cristiano Zanin, né, e ele falou, ele opinou e foi seguido por alguns ministros já, que nesses casos deve prevalecer o princípio do que é melhor do interesse da saúde da criança, quer dizer, do ponto de vista da medicina, o que é melhor. Parece que é óbvio, né, Megali, mas é uma discussão que não é simples, porque ela envolve, repetindo, a religião, a crença, o poder dos pais de decidir sobre o destino de seus filhos, um caso limite, como é o da vida e da morte e de saúde, né? E se é a medicina, né, quer dizer, a ciência aí, nesse caso, que tem que prevalecer para salvar vidas quando necessário, quando elas estão sob risco, né? Então, portanto, esse julgamento, que é sobre a testemunha de Jeová, mas, obviamente, vira uma orientação, uma linha a ser seguida por todos os tribunais do país em relação a qualquer religião, negado. Esse assunto é tão espinhoso, né? Ele já é debatido há muitos anos lá nos Estados Unidos, em que há casos extremos em que pais, por questões religiosas, se recusam a oferecer tratamentos a seus filhos contra doenças gravíssimas, mas contra as quais tratamentos existem. E o entender deles é que se a criança está doente é porque aquilo foi um desejo de Deus, e se ela for se curar, eventualmente, também será por vontade de Deus, e, portanto, eles se recusam a oferecer qualquer tipo de tratamento. E é uma longa discussão sobre se o Estado pode ou não interferir. A gente pode opinar, né? Não somos juízes. O meu entender é que os adultos têm responsabilidade sobre seus filhos, mas não são donos dessas pequenas pessoas. Tanto é que podem perder a guarda, né? Em casos extremos, podem perder a guarda dos filhos. São pessoas que têm obrigação em relação aos filhos, têm de vaciná-los, têm de oferecer algum tipo de educação, têm de vesti-los, têm de trocá-los, não pode deixar que eles morram de fome, né? Nenhum direito é absoluto. Esses pais têm responsabilidades sobre seus filhos, têm autoridade sobre seus filhos, mas, a criança também tem algum tipo de autonomia, embora não possa tomar decisões que não cabem a uma criança, e são seres humanos relativamente autônomos, né? Quem é que decide o que é do interesse da criança? São só os pais?
Mas e quando o pai não quer oferecer uma transfusão de sangue? Quando o pai se recusa a salvar a vida do filho por uma questão religiosa, o Estado pode interferir? É, a gente pode opinar. A Na tendência minha é que o opinião, sim. Supremo. Nós vivemos numa sociedade, em casos extremos, é obrigação do Estado interferir, sim. Ué, se um adulto não alimenta uma criança, a gente vai fazer o quê? Permitir que ela morra de fome? Mas é uma questão bem difícil. Eu compreendo que ela é bem complicada, Mônica. Exatamente, mas a tendência é que o Supremo decida que não, que os pais não têm esse direito. Né? Assim como os pais não têm direito de deixar a criança fora da escola, no Brasil não pode ensinar em casa, né? Inclusive tem que enviar a criança para a escola, e é como disse você, quer dizer, não dá para decidir que não vai alimentar uma criança, né? Agora, é um caso muito delicado, porque é uma convicção religiosa profunda, mas é isso, né? Quer dizer, o Supremo vai fazer esse meio termo, o adulto pode decidir e o Estado tem que bancar o tratamento alternativo. No caso da criança, a a banda vai tocar de outra forma, né? E vai ser, enfim, a decisão vai ser realmente dos médicos, porque não dá para deixar a criança não está tendo como decidir por ela, né? Então, aí vai ter uma interferência do Estado, sim, verdade. Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre palpitantes amanhã. Uma boa quarta-feira para você, Mônica. Até. Até amanhã.